Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Vamos dar continuidade aos estudos do Evangelho e, como sempre, pedimos que nesse momento possamos fechar os nossos olhos da carne e orarmos dentro dos nossos corações. Senhor, tranquilizando esses nossos corações e deixando todas as dores e as amarguras que possam estar batendo em nossa alma, distante de nós, abrindo espaço para que o plano superior possa ser, então, a nossa luz. Vamos, então, no lugar das tristezas, agradecer a oportunidade de aqui estar, na busca de mais um dia de aprendizado, que sempre tantas alegrias nos traz quando deixamos entrar as palavras do Mestre Jesus, que são consoladoras dentro de nossos corações. Agradecemos então a Deus, nosso Pai amado, pela oportunidade, pedindo para que nos ilumine em mais um dia de estudos nesse ambiente virtual. E nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebeis gratuitamente. E temos o subtítulo Dom de Curar. Mateus nos fala no seu capítulo 10, versículo 8, aspas, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, curai os leprosos e expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Ao adoecermos, de acordo com os especialistas, a doença não é um instrumento de punição, como muitos preferem vê-las. O dom de curar é uma das expressões da fé e do amor. Há os nossos irmãos que necessitam da cura, pois são enfermos em seus corpos físicos, assim como aqueles irmãos que são enfermos espirituais ou nos seus aspectos morais que também podem ser curados. Quando falamos do dom de curar diretamente, estamos falando de o quão forte e expressiva pode ser a nossa fé. Nas veias do corpo físico, a cura se faz lenta em alguns casos, pois a doença é por si só a maior prova de fé e resignação ante as provas que se fazem valer para a expiação humana. Na realidade, é um recurso de aprendizado na sábia pedagogia divina, convidando-nos não a perguntar por que adoecemos, e sim a formular a adequada questão: para que adoecemos? Após o aparecimento do Espiritismo, o tratamento das doenças espirituais tiveram um avanço considerável, embora se reconheça que nem todas as doenças podem ser curadas. A verdade é que a doutrina posicionou a questão de forma simples e esclarecedora, oferecendo conhecimentos até então ignorados, o que possibilitou a qualquer pessoa utilizar-se dos métodos por ela preconizados e obter resultados positivos. Allan Kardec dá a nota principal. No Livro dos Médiuns, cuida de informar sobre a presença específica dos médiuns curadores. É interessante ter presente que, ao exercer uma participação no processo curativo desenvolvido numa casa espírita, o indivíduo, mesmo não possuindo mediunidade ostensiva, pode estar sendo um intermediário entre a ação dos espíritos e dos pacientes. Daí, portanto, a necessidade de perceber que, ao falar aos médiuns, Kardec se dirige não apenas aos que possuem mediunidade ostensiva, mas também àqueles que, em determinados momentos, por força das circunstâncias, se colocam na posição de canalizadores da ação dos espíritos. O estudo, pois, dessa parte doutrinária encontra no Livro dos Médiuns as informações sobre os médiuns nos seus aspectos prático e de comportamento moral, e que alia o comprometimento do portador da mediunidade com o seu exercício. Ninguém possui qualquer tipo de mediunidade por acaso. Sua existência revela algo anterior, acordado entre o indivíduo e as necessidades da sua trajetória e da evolução dos seus semelhantes. Os verbos imperativos curai, purificai, erguei e expulsai indicam o tratamento que deve ser aplicado aos doentes, não esquecendo que a proposta de Jesus envolve necessariamente atendimento aos enfermos da alma e do corpo. Interpretando esses termos sobre a ótica espiritual, vinculando com a lição de amor e caridade de Jesus, observamos então que o curar,
o purificar, o erguer e o expulsar estão muito mais relacionados com o trabalho de aperfeiçoamento do sentimento do que a cura do corpo material. Jesus já nos havia dito sobre o dom de curar: restituir a saúde aos doentes e ressuscitai os mortos. Cuidai dos leprosos e expulsai os demônios, dando gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, como já falamos. O dom de curar pode ser também expressa como mediunidade de cura, uma faculdade natural, a qual pode ser expressa nas casas espíritas com a força da fé. Dada de forma gratuita por Deus, deve ser oferecida da mesma forma, como caridade, na sua pura essência do amor. O dom espiritual da cura é a manifestação do Espírito que milagrosamente faz a cura e a libertação de doenças e ou enfermidades. Os dons espirituais são poderes, competências, habilidades ou até mesmo conhecimentos dados por Deus. A prece e a fé são em suas raízes o maior dom de curar dos nossos irmãos. Portanto, por meio das correntes vibracionais de energia positiva, podemos atingir todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que precisam ser curados. As chagas espirituais são as que mais necessitam de cura. Infelizmente, esses irmãos acabam sofrendo para então atingir a evolução e para a cura de suas almas. Muitas vezes, a presença de um irmão com fé e esperança, partes do dom de curar, pode acelerar esse processo. Às vezes, falta alegria, falta razão para abrir os olhos, emoção para enxergar o sol. Fé é isso, enxergar o sol ante ao caos e à escuridão. Afinal, há luz em tudo e em todos. O dom de curar é singelo e não recebe os holofotes. Não se engane. Os verdadeiros peregrinos agraciados com esse dom de curar são anônimos, porém é possível identificá-los. Eles são os que oram pelos que precisam, choram com as dores de todos os irmãos e principalmente empenham-se em arrancar sorrisos. Seus corações estão repletos de amor, de esperança e de fé. Afinal, esta fé deve ser utilizada para curar os enfermos do planeta Terra. Essas palavras de Jesus, novamente, aspas, dai de graça o que de graça recebestes, ditas aos seus discípulos, referindo-se aos dons da mediunidade, merecem muito da nossa reflexão. Por isso, no Espiritismo, o exercício da mediunidade exige estudo, compreensão, dedicação, muito amor e desprendimento. A mediunidade com Jesus, como é entendida, significa usá-la apenas em favor do bem ao próximo, sem receber qualquer vantagem material em espécie ou em favores. Quando no seu uso diário existe o interesse da retribuição, ela deixa de ser confiável, pois a mediunidade pode ser facilmente mistificada, embora possa também ser igualmente com facilidade desmascarada por quem conhece suas leis e regulamentos. A mediunidade de cura, no conceito de Kardec, consiste no dom que certas pessoas possuem de curar doenças. Lembre-se, já falei. De acordo com o espírito de André Luiz, o missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui na nossa esfera, necessita de ter grande domínio de si mesmo, espontâneo equilíbrio dos sentimentos, acentuado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé rigorosa, profunda confiança no poder divino. Deve, por outro lado, evitar as barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras, ou seja, a mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietação obsedante. Belas palavras. Esse fenômeno, no meu entender, é mais do que um simples toque, ou um olhar, ou um gesto, de acordo com as expressões de Kardec. Ele o é tanto que o próprio codificador do Espiritismo preferiu referir-se-lhe de modo sucinto e genérico, pois, consoante deduziu, o assunto exigiria um desenvolvimento excessivo para os limites de que dispunha naquele momento. Como a questão da cura é extremamente complexa, uma vez que os resultados variam de caso para caso, é bom estarmos prevenidos. Pode o indivíduo não estar em condições de obter a cura total, seja porque o seu estado físico está comprometido irremediavelmente, seja porque o seu processo kármico assim o recomenda. Mas entre a cura total e a cura parcial, muita coisa pode ocorrer, ou seja, há pessoas que após determinado tratamento alcançam resultados parciais que diminuem em parte o seu sofrimento sem extingui-lo definitivamente. Quando isso acontece, de duas uma,
Ou a pessoa compreende e assume a sua situação, ou ela não aceita o pequeno resultado e continua descrente de tudo. Dizer que o Espiritismo oferece uma possibilidade de exercício de cura de forma ampla não significa estar envolvido em nenhuma cegueira de raciocínio. Antes, é uma verdade que pode ser comprovada pela prática continuada e bem conduzida. No livro A Gênese, Kardec analisa tudo aquilo que se encontra relacionado no campo da cura, ou seja, a existência da energia cósmica, a que chama fluidos, a presença fundamental do pensamento dos encarnados e desencarnados, portanto, de médiuns, de espíritos, de pacientes e participantes no caso das curas, a participação do perispírito e também, finalmente, o que tudo isso tem a ver com as doenças físicas e espirituais e sua influência moral sobre todos nós. Isso está no livro de Kardec. Qualquer medida profilática em relação às doenças tem que se iniciar na conduta mental, exteriorizando-se na ação moral que reflete aquele velho conceito latino, mens sana in corpore sana. A cura espírita, diz Herculano Pires no livro O Centro Espírita, não se efetua por mais dedicados que sejamos ao espiritismo, por mais abnegados no tocante ao próximo, se a doença ou deficiência que sofremos for em si mesma o remédio de que necessitamos. Aspas. Belas palavras. Curas acontecem ou não acontecem. Isso nem sempre depende de quem está entre o paciente e os espíritos. O dar de graça o que de graça recebestes é também um alerta de Jesus no mau uso de todas as faculdades da alma que devem ser usadas sempre pelo bem e para o bem, considerando que tudo o que somos e tudo o que temos vem de Deus, nosso Pai Criador. Outro detalhe que precisa ser estudado diz respeito ao lugar comum, que se tornou falar do chamado merecimento. Aqui e ali se diz que quando alguém alcança uma cura, que este fulano mereceu. Quando não, alega-se que não teve esse merecimento. E fica a situação colocada em termos simplórios e mal esclarecidos. Muitas vezes, a pessoa é curada não por possuir dotes de virtudes, mas exatamente por causa do seu orgulho. A cura vem então como forma de fazê-lo ver que a sua deficiência moral precisa ser eliminada. Olhe, há outras vezes não obter a cura é sinal de verdadeiro merecimento, pois, vejamos, a doença prolongada vai levar o indivíduo inevitavelmente ao processo de eliminação dos seus compromissos passados. Colocadas as coisas dessa forma, como se vê, o merecimento encontra outra interpretação muito lógica. Basta lembrar-se de alguma das parábolas, como a parábola de cura, onde Jesus dizia para a pessoa que foi curada: tua fé te curou. Ainda que não tenhamos uma fé tão grande, podemos orar ardorosamente e pedir a Deus que nos dê a graça desta cura. A visão moderna das curas, segundo o Espiritismo, como se observa, é a visão de Kardec e dos que, tendo estudado a doutrina, compreendem que as informações que ela oferece carecem de estudo paciente, constante e continuado e de uma prática condizente com suas teorias renovadoras e reformadoras. A doutrina deve ainda muito pouco tempo para ser praticada. Ela é recente e sua profundidade verdadeira ainda está distante. Ela carece de muitos séculos a mais de estudo. Portanto, dizê-la moderna é entendê-la em seus postulados gerais e saber que ela, para ser superada, precisará da evolução dos homens que habitam o nosso planeta. Se você quer ser curado espiritualmente, não fique criticando, julgando ou procurando encontrar coisas que impedirão a sua cura. Tenha fé, busque-a incessantemente, pois assim você se abrirá para as bênçãos da cura espiritual. Torne-se receptivo à cura. A gratidão é uma condição indispensável para o processo não só de cura, mas de toda a trajetória evolutiva. Se você está enfermo, se recebeu um diagnóstico de difícil sobrevida, não se entregue. A morte chegará com certeza, pois nenhum ser vivo a ela escapa, mas poderá chegar mais tarde, quem sabe, e sem tantos traumas. Encare a enfermidade e decida-se por viver o melhor possível, emocionalmente falando. Enxergar, caminhar, interagir e integrar, individualizar e finalmente servir. Eis a síntese luminosa da proposta da cura da alma expressa no Evangelho de Jesus para o filho pródigo que retorna à casa paterna em busca do aconchego, do trabalho e da consideração. Aspas, vai, a tua fé te curou.
representa o coroamento de um trabalho longo de autoburilamento e de autoconsciência e superação pessoal na direção do alvo sagrado da renovação da alma para a felicidade. Mas bastaria a fé para curar? Aqui Allan Kardec faz indiretamente uma crítica às seitas cristãs que apelam unicamente para esta fé. O crente será curado? Basta orar para nos livrarmos de nossas provações? A prece auxilia-nos, dá-nos mais força, mais energia, mas não nos livra das provas que devemos passar. Do mesmo modo é a fé. Ela nos auxilia, mas antes de tudo devemos ter em mente o merecimento. Perguntamos, será então que estamos aptos para termos saúde? O espírito do irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, relata-nos os inconvenientes de apressar a cura do ser humano. Para conviver com a saúde, temos que nos preparar para ela, nos fala o espírito. O amparo divino não escasseia em nenhum tempo e em nenhuma época, sendo abundante fonte de nutrição e de consolo, de estímulo e de sustento na caminhada de todos os filhos de Deus. Ecoa em nossos ouvidos a mensagem do Cristo aos apóstolos diante das dificuldades. E o que estarei até o fim convosco, nos afirma Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo, dando-nos a exata noção de responsabilidade que nos é devida e da misericórdia que nos é concedida diuturnamente, nos fala o Espírito. A visão de saúde da Organização Mundial de Saúde é a proposta espírita, se interlaçam na busca pela harmonia da alma e o equilíbrio dinâmico do bem-estar. O Espiritismo, enquanto ciência do Espírito, nos convida à individualização com Jesus, na renovação do homem velho pelo homem novo. Como consequência desse movimento de cura interior, nasce o homem de bem, que vencendo as suas dores interiores, parceiras ainda presentes no atual estágio de saúde possível ao homem na Terra, mostra-se comprometido com o coletivo, com a utilidade geral consciente de si mesmo e conectado à fonte suprema, bebendo da fonte sagrada da inspiração superior e atento aos questionamentos do Mestre que ofereceu aos seus discípulos as verdades superiores da vida. Mas é preciso que estejamos bem conosco e com Deus. Para sermos instrumentos de Deus, precisamos estar cuidadosos com as vibrações que nos atacam constantemente, pois nos encontramos num mundo de provas e expiações e com um agravante de sermos imperfeitos e que explica a nossa permanência de forma às vezes sofrida nesta terra abençoada. Jesus nos ensinou a orar e vigiar, pois tinha consciência da nossa imperfeição. No entanto, ele acreditava na nossa transformação moral e espiritual. Então, que possamos ser dignos desse poder facultado a nós por Deus e que tenhamos respeito pelos outros, nos comportando de forma equilibrada, evitando assim males para nós mesmos e para os outros, podendo ainda sermos instrumentos da cura de terceiros pelo simples bom comportamento. Qualquer medida profilática em relação às doenças tem que se iniciar na conduta mental. Tenhamos sempre em mente o nosso aprimoramento espiritual. É somente através das virtudes evangélicas que podemos nos curar e auxiliar a cura dos outros. E tu, perguntamos, diante da cura que construístes e conquistastes, que fazeis de especial? Ame-se e ame os que o cercam e ama a vida. Aspas novamente. Quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naquele que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. André Luiz, no livro Ação e Reação. Colocadas as coisas dessa forma como se vê, o merecimento encontra outras interpretações. Ainda que não tenhamos uma fé tão grande, podemos orar ardorosamente a Jesus e pedir. Se você quer ser curado, não fique criticando, julgando ou procurando encontrar essas coisas que impedirão sua cura. Relembrem-se, tenha fé e busque incessantemente. A gratidão é uma condição indispensável para este processo. Basta lembrar das palavras de cura, como citamos. O trabalho de estabelecimento da cura de qualquer enfermidade, seja ela psíquica ou física, demanda da transformação pessoal nossa. O mais indicado, portanto, é a profilaxia, onde se trabalha pela transformação antes que haja o estabelecimento das enfermidades, sejam elas educativas. Nesta condição, o sofrimento será minimizado e a tarefa será muito mais fácil. É importante lembrar que todos, sem exceção, são capazes de movimentar a espiritualidade superior. Esclarece a doutrina dos espíritos que a mediunidade curadora não vem suplantar a dos médicos.
aspas, vêm simplesmente provar a estes últimos que há coisas que eles não sabem e convidá-los a estudá-las, que a natureza tem leis e recursos que ignoram, que o elemento espiritual que eles desconhecem não é uma quimera e quando eles o levarem em conta, abrirão novos horizontes à consciência com mais isso que terão agora. Fechou as aspas. Guardemos lealdade ao Mestre Jesus. Mas podemos também perguntar, que queres que eu faça? Perguntou Jesus ao cego de Jericó que o buscava. Que me devolvas a visão, respondeu ele. Acreditas firmemente que eu possa te curar? Falou Jesus. E como resposta fosse afirmativa, o cego passou a enxergar. Pense nisso e decida o que você almeja para si mesmo. Disciplina e seriedade são importantes. Agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos agradecer nesse momento de estudo e reflexão, pedindo à espiritualidade que leve um momento de harmonização aos locais de dor e sofrimento, como hospitais, e lá os profissionais de saúde que lutam pela essa pandemia, os asilos, as creches, os presídios, os albergues. Pedimos também uma harmonização aos diversos segmentos religiosos, bem como as casas espíritas e a nossa casa espírita. E, em particular, pedimos uma harmonização para o nosso ser interior e, com isso, agradecemos. Se você gostou, inscreva-se no canal, clique no positivo, dê sugestões e críticas, são muito importantes para nós, e toda quarta-feira você receberá uma nova postagem, que assim seja. Muita paz. Obrigado.